Boa tarde, mulheres lindas, mulheres maravilhosas, é assim que eu gosto de chamá-las, porque nós somos essas mulheres lindas e maravilhosas, porque o Salmo 139 nos fala isso. E ele garante ali, né, que nós somos essas mulheres maravilhosas, porque ele nos fez de uma forma maravilhosa. Então, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo e da fé e caráter, a fé e caráter e confiança e credibilidade. Então você que está em casa agora, eu que estou aqui nesse lugar tão lindo, nessa natureza maravilhosa, temos que ter essa iniciativa, essa sabedoria de estarmos na nossa casa, iluminando o nosso lar, né? Tomando a iniciativa de orar, porque não são nossos maridos geralmente que nos chamam para orar. Nós que muitas vezes temos que tomar essa iniciativa. E nós somos aquele pilar, né, mestre, né? A oração é o pilar mestre da nossa casa, onde nós temos que deixá-las bonitas, deixá-las limpas, alegrar os nossos filhos, alegrar o coração do nosso esposo. E mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nessa crise, nessa provação que Deus permitiu que acontecesse na terra, no mundo, nas nações, nós temos que ter muita sabedoria e muita graça de deixar o nosso lar estruturado, né, firmado aos pés do Senhor. Então esses são os pilares mestres que sustentam a estrutura de um relacionamento, tanto com o nosso Deus como os outros. Confiança e credibilidade, fé e caráter. E como Deus acreditará em nós, se nós mesmos não nos damos crédito, e foi isso que nós falamos da outra vez, e eu quero continuar. Isso traz um conflito interno entre a nossa consciência e a nossa alma. A nossa consciência, ela tem certeza, ela sabe do que Deus quer, do que o nosso Senhor fala na sua palavra. Mas a nossa alma, ela quer estar no bem bom, ela quer estar sossegada, meio que dormindo, né? Então, nós dá um conflito entre as duas. Ou nós somos convencidos do pecado e nós mudamos, ou nós estrangulamos a nossa consciência. É uma linha muito fina de se viver. Ou nós correspondemos a Deus, ou nós nos isolamos e nos acomodamos, né? Então, é uma frase bem interessante essa que eu coloquei aqui. Ou nós correspondemos ao que Deus quer de nós, ou nós então nos isolamos e nos acomodamos. Qual seria os dois caminhos agora? Ou eu então vou corresponder a Deus, orar ao Senhor, buscar a sua palavra, estar orando com meus filhos, estar orando com meu esposo. Ou então eu vou me isolar, eu vou me assossegar, eu vou me acomodar e deixar que as coisas aconteçam e deixa os pastores orarem, e deixa os que estão à frente orarem, porque isso aqui é o papel deles. Não, aí nós estrangulamos a nossa consciência, porque a nossa consciência sabe do que a palavra nos pede. Amém? Então é questão de vida ou morte. Muitos se encontram nesse estado de morte hoje em dia. Morte espiritual, pois não têm desfrutado de uma comunhão com o nosso Deus. Então, quantas pessoas hoje estão dentro da sua casa, até trancado, isolado, e não sabe o que fazem. Até a consciência sabe que a palavra já mostrou, já disse, né? Que a palavra fala ali que viriam dias maus, não é verdade? Mas nós nos isolamos, nos acomodamos e deixa a vida continuar, deixa passar. Então aí nós acabamos não desfrutando de uma comunhão com o nosso Deus. E o princípio da vida espiritual se baseia em uma correspondência com Deus. Como eu falei na outra vez, né? Deus quer nos ter como cooperadores seus, né? Eu estava ouvindo algumas coisas no WhatsApp, o WhatsApp está cheio de informação negativa, informação positiva, informação de todas as formas, mas eu estava assistindo um testemunho de uma pastora intercessora, né, que ela disse que eles ficam dia e noite, há uma equipe que fica dia e noite se revezando em oração pelo presidente, pela nossa nação, pelos governantes. Então isso aí o que é? Ela tem consciência de que Deus a chamou para ser intercessora e se colocarem na brecha. Se por acaso ela resolvesse, não,
eu vou me acomodar, vou me isolar e deixa que os outros olhem. Ela estaria estrangulando a sua própria consciência. E isso aí é muito, muito, muito triste, porque nós acabamos vivendo uma vida espiritual morta. Então é questão de vida ou morte. Então, para haver correspondência de Deus, tem que haver uma concordância. Concordância com o que o Senhor está fazendo. Aí há uma correspondência da nossa parte e da parte do Senhor. E para haver concordância tem que haver uma revelação. Tem que haver revelação, revelação da palavra. Quando eu concordo com as coisas de Deus, quando eu concordo com a sua palavra, do que está escrito na Bíblia, eu estou concordando com aquilo ali, então há uma revelação da parte do Senhor para mim, na minha casa. Cada uma de vocês, cada uma de nós vamos ter a revelação a cada uma de nós. Nós vamos ter o nosso tempo com Deus, a nossa experiência particular com o nosso Deus. E para haver revelação, tem que haver quebrantamento e vida. Aí sim, aí se eu quero que haja uma revelação da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, eu tenho então que ter um quebrantamento. Muito quebrantamento na minha vida. E dizer, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Eu preciso me aquebrantar que a minha casa, meus filhos e meu marido, precisamos ter um relacionamento com o Senhor. E esta é a linha da vida espiritual e a essência da oração. E o ponto central é concordância. É nela onde tudo se encaixa espiritualmente. E eu queria falar um pouco desses pontos da concordância. Como é interessante nós concordarmos com tudo, até com a minha parceira de oração. Eu tenho que estar em concordância com a oração dela. Se eu estiver em concordância com a oração daquela pessoa que está na brecha e orando, intercedendo comigo, nossa, as coisas são chegam muito mais rápido diante de Deus. Não sei se vocês já perceberam quando o Jeová, que já foram muito na minha casa, de repente foi na casa de vocês, e uma das coisas que eu fiz eles enxergarem e que eles não foram mais na minha casa, era sempre a mesma pessoa, foi quando eu dizia para eles assim, entre aqui na minha casa e vamos orar junto, vamos dar as nossas mãos em concordância e orar ao Senhor. O que foi que eles falaram? Nós não concordamos com a Bíblia de vocês, nós não concordamos com a visão de vocês, então eu não posso orar com vocês. Então não há concordância e não tem como orar então. A oração só tem assim validade mesmo diante do Senhor quando você está concordando com a palavra, concordando com a revelação, concordando com o parceiro de oração que está contigo, com a oração que ela está fazendo. Há vários pontos, deixa eu falar. O primeiro, a salvação. Salvação, o que é salvação? É você concordar com o sacrifício de Jesus na cruz. Se eu recebo Jesus e eu concordo com o sacrifício, com o sangue dele vertido na cruz do Calvário, então, se eu estou concordando, eu já sou salvo, não é verdade? Você pode aceitar Jesus hoje, você concordando com o sacrifício de Jesus e você aceitando Jesus, você amanhã, se você morrer amanhã, você está salvo, porque você concordou com aquilo que foi dito ali. A fé é você concordar com a palavra de Deus. E a fé só vem dependendo do que nós concordamos com a fé, com a palavra. No momento que eu aceito Jesus, já vem uma gotinha, uma sementinha de mostarda de fé no nosso coração. É plantado ali. E ela só vai crescer muito mais se eu concordar com a palavra do Senhor. Cada coisa que ele falar, cada versículo, cada palavra, cada profecia, que a verdadeira profecia está aqui na palavra de Deus. Cada coisa que eu concordar com ele, cada versículo bíblico, eu vou crescendo cada vez mais. E a minha fé vai crescendo. E eu vou me fortalecendo na fé a ponto de, como diz a palavra de Deus dizer para aquele monte lá, saia daqui, em nome de Jesus, e você vai para o lado de lá, ele se mudaria. Com a fé em Cristo Jesus. Então, a fé só cresce com a concordância do que o Senhor está falando na sua palavra. Terceiro, propósito. É você concordar com a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida, para o teu esposo, para os teus filhos. O que é que ele tem lá na frente para eles? Se você concordar com a vontade de Deus, você pode fazer o propósito que você quiser.
diante do Senhor, com certeza Ele vai consentir, Ele vai aprovar. O propósito, então, é concordar com a vontade dEle. Quantos propósitos Deus tem para mim? Quantos propósitos Deus tem para ti? Quantos propósitos Deus tem para a nossa casa, para o nosso país, para a nossa terra, para a nossa nação? Então nós temos que concordar com o que Ele quer. Se Ele está permitindo o coronavírus em toda a terra, no globo terrestre, né? O que nós vamos dizer? Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas, Senhor, cuida dos seus, cuida das crianças, cuida dos anciãos, cuida dos jovens, Senhor. É nisso aqui, nesse propósito que Deus tem para a nossa terra. Nós devemos orar e concordar com o que Deus tem. Amém? Lá em Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Esse texto, ele é lindo, eu amo esse texto de Oséias. Ele mostra uma visão nua e crua de como Deus age conosco para que possamos realmente conhecê-lo. Porque Deus fere, ele vai ferir a terra sim, ele vai ferir, mas ele também vai curar. Só que existe um grande drama da cura de Deus. Ela procede de uma ferida feita por ele mesmo. Um exemplo aqui, vamos botar os médicos, né? Queridos, que eles estão à frente da batalha, são os soldados de frente nesse momento lá nos hospitais, né? Vamos colocar então um cirurgião médico. Quando ele tira um tumor do seu paciente, para ele curar e tirar o tumor lá de dentro dele, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar um bisturi e cortar o local, cortar a carne, abrir aquele corpo, para ele poder tirar o tumor. E assim Deus faz conosco. Não se pode curar sem operar. Não se pode operar sem ferir, porque Deus quer ir até a raiz. Amém, queridas? Então, para ele nos curar, ele precisa pegar um bisturi, cortar, para poder tirar o que está te ferindo. Então dói muito. Dói quando você tem que perdoar uma pessoa que te estrupou lá atrás, né, que te aliciou com palavras, com atitudes. Dói porque você não quer perdoar, porque aquilo está muito tempo no teu coração, na tua alma, e você diz, eu não quero, mas Deus precisa ferir, cortar para arrancar aquele câncer, aquele tumor maligno que está ali dentro de ti, que faz você se amargurar cada dia mais. Então isso aqui é um exemplo do que Deus faz conosco. Quando viemos para Jesus, Ele diz, filha, deixa eu te curar, mas para curar, ele precisa ferir, ele precisa cortar. E nesses dias que estamos passando por esse processo do coronavírus, ele vai precisar ferir e muitas pessoas, ele precisa ir lá dentro da raiz e curar muitas pessoas que estão ainda feridas na alma, no espiritual, e que estão doentes no físico, mas o Senhor precisa ir lá na raiz e curar. E para essa cura precisa ter perdão, perdão e perdão. Orar, orar, orar. E precisa ter muita fé e crer que só Deus pode fazer essa cura. Só Ele. Então precisamos conhecer a Deus nesse sentido. Mas conhecer a Deus em sua essência é experimentar o que Oséias experimentou. O conhecimento de Deus começa com uma ferida que Ele mesmo abre em nossa vida. Ele despedaçou, mas Ele sarará. Ele faz a ferida, mas Ele ligará também. Então, concordar com Deus é concordarmos com os outros. Essa unidade, um dos pontos que nós colocamos aqui é a unidade, é você concordar com Deus, concordando com os outros. Até eu coloquei um exemplo aqui das igrejas, né, que estão se unindo. Hoje há uma unidade da igreja, no Copeb de Itajaí, por exemplo, né? Os pastores se reúnem para orar, para conversar, para rir, para brincar. As mulheres se reúnem uma vez por mês, uma quinta-feira por mês, para orar, ser ministrada, brincar, comer junta, lanchar e termos uma comunhão. Isso é uma unidade. Eles têm o ministério deles, a visão deles, eu tenho a minha,
mas eu estou ali para a unidade da igreja. Mesmo que eu não entenda muito, não conheça muito o ministério deles, mas o que é que eu quero? Eu quero estar ali em concordância, reconhecendo que o Senhor ama a unidade. Então eu estou concordando com elas. Perseverança é você concordar com o tratamento e o plano de Deus. Então, e aí eu vou dar um exemplo, amém? As nossas atitudes. Muitas pessoas, na verdade, durante sua prova ou guerra, não sabem quem são os maiores inimigos. Achamos que são os nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família, nossa igreja ou nossos irmãos. No entanto, o nosso maior inimigo é a nossa própria atitude. Não é tanto a atitude que nos deprime, mas sim a nossa reação com a relação à situação e assim por diante. Então, perseverar é você entender que você tem que ter atitudes de concordância, concordar com o tratamento de Deus. Amém, amadas? Eu quero entregar essa palavra em nome de Jesus, né? Que você persevere, que você se una com seu marido em oração, que você tenha propósito, é concordar com a vontade de Deus. Então eu quero terminar agora aqui nesse lugar tão lindo, até porque já está saindo o sol, os passarinhos já estão tudo aqui, né, cantando. Está muito lindo esse lugar onde eu estou, mas eu quero entregar essa palavra em nome de Jesus. Eu amo esse estudo, porque ele tem me edificado muito, e ele vai edificar muito a tua casa também, em nome de Jesus. Um beijo no coração e eu amo vocês.